Você sabe quem eram os arameus? A maioria nunca ouviu falar deles, mas entender isso pode mudar tudo o que você pensa sobre a Bíblia. Eles deixaram uma marca invisível nas Escrituras, deram origem à língua que Jesus falava e são os protagonistas de uma das profecias mais ignoradas e assustadoras de todos os tempos. Hoje, você descobrirá quem os arameus realmente eram, como o aramaico surgiu e por que a profecia esquecida sobre Damasco pode estar prestes a se concretizar. Antes de falarmos sobre as profecias esquecidas ou o julgamento pronunciado contra Damasco, é necessário entender quem realmente eram os arameus, porque essa chave muda completamente a forma como lemos várias partes das Escrituras. Em Gênesis 10, 22, Aram é mencionado como um dos filhos de Sem, que por sua vez era filho de Noé. Isso coloca os arameus na mesma linhagem semítica de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não são estrangeiros distantes da narrativa bíblica. Eles são, de fato, parentes próximos, com quem Israel compartilha não apenas fronteiras, mas raízes ancestrais. E é exatamente isso que torna os conflitos espirituais, tensões e profecias tão carregados de significado. Agora, um detalhe importante que muitos negligenciam. A Bíblia frequentemente usa os termos Aram e Síria de forma indistinta. E isso não é uma questão de tradução arbitrária, mas uma questão de transformação histórica de identidade. O nome Aram é o termo hebraico original, que designa este povo descendente de Aram. Mas, ao longo do tempo, e sob a influência de potências mundiais, especialmente os gregos e romanos, esta região passou a ser conhecida como Síria, e o povo de Aram começou a ser chamado de sírios. Você vê a profundidade dessas palavras? A Bíblia preserva ambos os nomes para nos lembrar que a origem é Aram, mas o cenário político ao longo dos séculos assimilou o nome Síria. A versão King James de 1611 é extremamente fiel a esse respeito. Em várias passagens, ela traduz Aram como Síria, como em 2 Reis 16:6, por exemplo. Isso pode criar confusão para aqueles que leem sem esse conhecimento de fundo. Mas agora você sabe que arameus e sírios são o mesmo povo, apenas identificados de maneira diferente, dependendo do tempo, da cultura e do contexto linguístico. Fascinante, não é? E não pense que os arameus aparecem nas Escrituras como meros personagens secundários. De jeito nenhum. O povo arameu foi uma presença constante na história de Israel. Eles aparecem nos bastidores de alianças, guerras, traições e milagres. Eles estavam lá quando os profetas falaram nos dias em que os reis estavam diante do trono de Deus. A língua aramaica falada por eles, como veremos mais tarde, tornou-se a língua comum das pessoas nos dias de Jesus. E isso muda tudo, porque o próprio Messias, o Verbo encarnado, escolheu se expressar na linguagem dos arameus. Pense nisso. O povo que começou como descendentes de Aram, parentes de Abraão, se tornou inimigo de Israel em muitos momentos. Mas mesmo assim, sua cultura, sua capital, Damasco e até mesmo sua língua ganharam destaque nas páginas sagradas. Isso não é apenas uma questão de geopolítica. Estamos diante de uma trama teológica em que Deus, em sua soberania, permite que até a linguagem de um povo rebelde se torne um veículo para a verdade eterna. Você já considerou isso? A maioria das pessoas lê sobre os sírios na Bíblia e não tem ideia de que está lendo sobre os descendentes diretos de um dos filhos de Sem. E ainda menos compreende que, quando Isaías profetiza contra Damasco, ele não está falando apenas de uma cidade, mas de toda uma civilização que se levantou contra Deus, apesar de ter raízes próximas aos patriarcas. Se voltarmos ao início, em Gênesis 10, veremos algo que poucos percebem à primeira vista. Aram, o patriarca dos arameus, era filho de Sem, o mesmo Sem de quem a linhagem de Abraão, Isaque, Jacó e, em última instância, o Messias viria. Em outras palavras,
Os arameus são descendentes de Sem, e isso os torna parentes diretos dos hebreus, parte da mesma herança semítica que carrega uma poderosa identidade espiritual. Mas o que deveria ser uma aliança fraterna acabou se tornando um campo de batalha espiritual. A proximidade de sua origem só aumenta o impacto da oposição que viria depois. Observe um rico detalhe, frequentemente esquecido. Rebeca, esposa de Isaque, era arameia de Padã-Arã, terra dos filhos de Arã. Gênesis 25:20. E não apenas ela, Raquel e Lia, esposas de Jacó e mães das 12 tribos de Israel, também eram arameias. Pense cuidadosamente sobre isso. As mães das tribos de Israel vieram de um povo que mais tarde se tornaria inimigo de Israel. Fascinante, não é? Estamos falando de uma família entrelaçada que desafia toda a leitura superficial das Escrituras. Como podem as mesmas pessoas estar na raiz da promessa e, ao mesmo tempo, no caminho da oposição? A resposta está na tensão teológica que permeia toda a Bíblia. O próprio Jacó, quando foge de Esaú, vai para a casa de seu tio Labão, o arameu. Gênesis 31:20. Por outras palavras, os primeiros passos na formação do povo de Israel ocorreram entre o povo arameu. E aqui reside um dos paradoxos mais profundos do Antigo Testamento. Deus usou o povo de Arã para abrigar, proteger e até ajudar a formar a linhagem que produziria o Messias. Mas, mais tarde, essa mesma nação se tornaria um adversário espiritual de Israel, perseguindo profetas, travando guerras contra reis e se levantando contra o Deus verdadeiro. Você vê como essa narrativa é densa? Os arameus estavam, de alguma maneira, sempre presentes nos momentos cruciais da história sagrada. E o que isso nos ensina? Que nem toda proximidade é sinônimo de fidelidade, nem toda raiz leva à obediência. A história dos arameus é um doloroso lembrete de que é possível nascer da promessa e ainda resistir à vontade de Deus. Eles nasceram da mesma bênção, caminharam ao lado dos patriarcas, mas lentamente se afastaram, escolhendo a idolatria, o orgulho e o caminho de resistência ao Senhor. Esta transição de aliado a oponente, de abrigo a ataque, não é meramente geopolítica, é espiritual e profética. Revela um padrão que seria repetido em muitos outros povos, mas que, no caso dos arameus, carrega um peso especial devido à sua intimidade com a origem do povo escolhido. E essa proximidade causa uma ferida mais profunda quando o conflito irrompe, e não para por aí. A capital dos arameus, Damasco, a mesma cidade que será mencionada em uma das profecias mais enigmáticas do Antigo Testamento, começa a se destacar na narrativa bíblica. Mas antes de falarmos sobre o julgamento contra a cidade, devemos entender a ascensão deste reino. Como Damasco se tornou um símbolo de resistência ao Deus de Israel. Com o passar dos séculos, os arameus deixaram de ser apenas uma coleção de clãs nômades e formaram um dos reinos mais influentes da região, o Reino de Arã-Damasco. Sua capital, Damasco, tornou-se não só um centro comercial e estratégico, mas um verdadeiro símbolo de poder e resistência contra Israel. Localizado em um ponto-chave ao longo das rotas comerciais no Fértil Crescente, Damasco rapidamente se ergueu como uma das cidades mais importantes e continuamente habitadas da história antiga. E isso ajuda a explicar o peso que ela carrega nas Escrituras, especialmente em passagens proféticas como Isaías 17. Mas preste muita atenção aos subtons. Damasco não era apenas uma capital. Era um trono espiritual alternativo. Um lugar que, em vez de se submeter ao Deus de Israel, criou seus próprios deuses, seus próprios altares, sua própria glória. Enquanto Jerusalém era o centro da verdadeira adoração, Damasco tornou-se o centro espiritual da oposição. E essa rivalidade não era meramente política, refletia um choque entre fidelidade e rebelião, entre aliança e apostasia.
Estamos falando de uma miniatura de cena escatológica. 2 cidades, 2 tronos, 2 destinos. Os reis de Aram-Damasco são figuras que aparecem repetidamente nas páginas da Bíblia, sempre em tensão com os reis de Israel e Judá. O nome que salta das páginas é Ben-Hadad, mencionado em 1 Reis 20, que lutou guerras com o rei Acabe. Mais tarde, vemos Eliseu confrontando diretamente o poder de Damasco, tanto com palavras proféticas quanto com ações sobrenaturais, como em 2 Reis 6:8. A cidade não era meramente um centro militar antagonista. Representava um espírito de resistência contra o Deus de Israel, algo que os profetas não ignoraram. Tome nota disso. Embora Israel frequentemente se desviasse do Senhor, Damasco não só se desviou, mas desafiou. Enquanto Jerusalém chorava pelos seus pecados nos Salmos, Damasco orgulhava-se de sua força e alianças políticas. Foi como se dissesse: não precisamos do Deus de Israel. Temos nossos exércitos, temos nossos deuses, temos nossas muralhas. Mas as muralhas de Damasco não eram altas o suficiente para conter o julgamento de Deus. E tudo isso torna a destruição profetizada de Damasco em Isaías 17 ainda mais impactante, porque aquela cidade, símbolo de orgulho, força e antiguidade, parecia que nunca cairia. Mas o céu havia declarado o contrário. Mas antes de chegarmos à queda, há um detalhe essencial que não podemos ignorar: a linguagem. Sim, a linguagem que se desenvolveu neste reino aramaico não só sobreviveu, mas dominou o Oriente Médio durante séculos, chegando até os lábios de Cristo ele mesmo. Você consegue imaginar isso? A língua de um povo que guerreou contra Israel, se tornando o meio pelo qual a palavra eterna falaria ao mundo. A história da língua aramaica é, em si, uma profecia viva. Originária do coração das tribos arameias, os descendentes de Aram, a língua aramaica começou como a fala de um povo semita regional. Mas dentro de alguns séculos, passou a dominar toda a comunicação no Oriente Médio. Seu aumento não se deveu apenas ao comércio ou à diplomacia. O que muitos ignoram é que por trás dessa ascensão linguística havia um plano divino em movimento. Sim, Deus estava trabalhando até mesmo através das palavras de um povo que mais tarde se tornaria um símbolo de oposição espiritual. O aramaico cresceu junto com o poder dos arameus. E depois das campanhas militares dos assírios e babilônios, povos que subjugaram Israel e Judá, tornou-se a língua internacional da época, a língua franca do mundo antigo. Fascinante, não é? A língua aramaica nasceu entre os filhos de Aram, espalhados por palácios, tribunais, mercados e, sim, até mesmo nos pergaminhos sagrados das Escrituras. Poucas pessoas sabem, mas partes da Bíblia foram escritas em aramaico, começando em Daniel 2:4b até 7:28, onde as visões e os eventos do exílio babilônico são registrados diretamente neste idioma. Em Esdras 4:8, 6:18 e 7:12, 26, a reconstrução do templo e os decretos persas também aparecem em aramaico. Isso não é coincidência, é teologia viva. Deus estava dizendo algo. Mesmo a língua dos estrangeiros será usada para declarar a minha soberania. Agora pense comigo. O Messias, a palavra de Deus, quando encarnada, falava aramaico como sua língua cotidiana. As palavras que saíam da boca de Jesus na vida diária, nas ruas, em conversas com os discípulos, eram aramaicas. Ele chamava Deus de Abba. Ele curou dizendo Efatá. Ele chorou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, uma expressão aramaica registrada em Mateus 27:46. Isso não é apenas histórico, é simbólico. É como se Deus estivesse redimindo aquela antiga linguagem de guerra e idolatria para transformá-la em um veículo de salvação e graça. Você vê isso agora? A língua que surgiu entre os povos arameus, os antigos inimigos de Israel, foi escolhida para expressar a voz do próprio Cristo. Uma linguagem que uma vez levantou acusações contra Deus, agora carrega os evangelhos entre suas linhas.
Isso é mais do que um fenômeno cultural. É um ato divino com alcance espiritual. Deus usa o improvável. Ele transforma instrumentos de oposição em pontes para a redenção. E isso faz com que o que veremos a seguir seja ainda mais impactante. Uma profecia esquecida que fala do fim de Damasco, o coração do mundo aramaico. Sim, a Bíblia não apenas registra sua ascensão, mas também seu julgamento final. E quando olhamos para o que Isaías 17 diz, todo o cenário muda. Isaías 17:1 declara com uma voz penetrante e clara: Eis que Damasco foi tirada de ser uma cidade e será um monte ruinoso. Isso não é uma hipérbole profética. É uma frase divina. É o decreto do Deus Altíssimo sobre uma das mais antigas e ainda habitadas cidades do mundo. Sim, Damasco, a orgulhosa capital dos arameus, a cidade que desafiou Israel desde os dias dos reis, seria reduzida a escombros, uma cidade histórica milenar, destinada à destruição total. Você já considerou o peso desta profecia? Enquanto muitas profecias ocupam o centro do palco na pregação moderna, esta foi curiosamente esquecida. Por quê? Talvez porque fale de um julgamento que ainda não se cumpriu totalmente. Talvez porque Damasco, ainda de pé hoje, confunda os intérpretes apressados. Mas preste atenção, esta profecia não é simbólica, é literal. A cidade será destruída, e o texto não deixa espaço para alegoria. O que torna tudo ainda mais intrigante é o contraste entre a profecia e a história. Damasco resistiu a impérios, sobreviveu a invasões, superou guerras e perdurou ao longo dos séculos. Mas a palavra de Deus declara que deixará de ser uma cidade. Não apenas será atacada, será varrida do mapa urbano. E quando Isaías escreveu isso, Damasco já era uma cidade antiga e um poder respeitado. Para os leitores da época, isso seria o equivalente a dizer que uma capital global cairia em completa desolação. É chocante, é escandaloso, é real. E aqui surge uma verdade espiritual que não pode ser ignorada. Não importa o quão antiga, influente ou resiliente seja uma cidade. Se o julgamento de Deus foi declarado, isso virá. A Bíblia não poupa Damasco, e à medida que entendemos quem eram os arameus e o que Damasco simbolizava, esta profecia se torna ainda mais carregada de significado. Não é só sobre pedras e muros, é sobre orgulho espiritual, idolatria arraigada, rebelião institucionalizada. Em Isaías 17, Damasco é um retrato profético da queda de tudo o que se opõe a Deus com arrogância e tradição. O povo arameu confiava em sua antiguidade, em sua cultura, em seus deuses, em suas muralhas. Mas a palavra de Deus corta tudo isso como uma espada afiada. Damasco, a orgulhosa, irá cair e mais. Ela cairá como um testemunho escatológico de que Deus cumpre o que diz, mesmo que isso leve séculos aos olhos humanos. E aqui começamos a tocar em algo ainda mais profundo. Porque se esta profecia ainda não foi totalmente cumprida, então estamos falando de algo que pode estar no horizonte de eventos do fim dos tempos. O julgamento sobre Damasco não é apenas passado, pode ser o futuro. E isso muda tudo. É verdade que Damasco era um centro de poder, comércio e cultura, mas nenhuma dessas qualidades impediu o julgamento divino. Por quê? Porque o julgamento de Deus não se baseia apenas em argumentos políticos, em alianças quebradas ou guerras travadas contra Israel. Vai mais fundo. Baseia-se na condição espiritual de uma cidade, de um povo, de um coração. E no caso de Damasco, o que estava em jogo não era apenas geografia ou estratégia militar, mas uma rebelião contínua contra a verdade de Deus. Damasco, ao longo dos séculos, tornou-se um trono de idolatria. Era um centro onde floresceram cultos pagãos, onde o nome do Senhor foi desprezado e onde a justiça foi substituída pela arrogância. Esta cidade, que abrigou reis como Ben-Hadad e fortaleceu o espírito arameu de resistência,
levantou-se espiritualmente contra Deus e contra o seu povo. Seus ataques físicos a Israel foram apenas um reflexo de uma guerra espiritual muito mais profunda. Atrás das lanças e dos exércitos havia um espírito de oposição, orgulho e autossuficiência. A palavra de Deus é clara. O Senhor é conhecido pelo julgamento que ele executa. Salmo 9:16. Damasco tornou-se alvo desse julgamento porque persistiu em resistir à verdade, atacando o povo da aliança e exaltando deuses estranhos. E esse padrão se repete em todas as Escrituras. Deus não mostra parcialidade. Ele julga todas as nações segundo suas obras e seus corações. E quando o cálice da iniquidade em Damasco transbordou, o decreto profético foi emitido. Não será mais uma cidade, mas aqui está algo ainda mais inquietante. O julgamento sobre Damasco não é apenas um relato histórico, é um aviso escatológico. É como se Deus estivesse dizendo: vejam o que eu faço a qualquer nação que resiste à minha vontade. Considerem o destino daqueles que zombam da minha palavra e perseguem o meu povo. Em outras palavras, Damasco representa o futuro de toda cidade, sistema ou civilização que se levanta contra o trono de Deus. E isso é o ponto mais agudo desta revelação. A justiça de Deus não falha. Pode parecer atrasada aos olhos humanos, pode parecer esquecida, mas o tempo de Deus não é o nosso. Quando Ele profetiza, Ele cumpre. Quando Ele decreta, Ele executa. E a profecia de Isaías 17 é um exemplo vivo disso. Agora, ao observarmos o mundo moderno e os movimentos no Oriente Médio, surge uma questão preocupante. Estamos nos aproximando do pleno cumprimento desta profecia? O julgamento sobre Damasco está prestes a se manifestar diante de nossos olhos? Essa questão nos leva diretamente ao próximo e último ponto deste texto bíblico e jornada escatológica. A profecia de Isaías 17:1, que anuncia a destruição completa de Damasco, ainda paira sobre a história como uma frase aberta. E aqui devemos fazer uma pausa estratégica e perguntar honestamente: esta profecia foi totalmente cumprida ou ainda aguarda seu momento escatológico? Alguns estudiosos propõem que a queda de Damasco ocorreu quando o Império Assírio, sob Tiglat-Pileser III, invadiu a Síria e destruiu o reino da Síria, conforme descrito em 2 Reis 16:9. E o rei da Assíria ouviu e subiu contra Damasco, tomou-a e carregou o povo cativo para Quirós e matou Rezim. É verdade que a cidade foi conquistada, subjugada e humilhada. Mas veja, isso não a fez deixar de ser uma cidade. Damasco continuou a existir, foi reconstruída, sobreviveu ao Império Babilônico, ao governo persa, ao Império Romano, às cruzadas, ao Islã, à colonização, às guerras modernas e ainda é habitada hoje. Agora, pense comigo. Se Isaías declara que Damasco deixará de ser uma cidade e se tornará um monte de ruínas, como podemos dizer que esta profecia foi totalmente cumprida? A resposta biblicamente mais coerente é que ainda há um cumprimento futuro reservado, um julgamento devastador, literal e escatológico. E esse tipo de profecia dupla não é novidade nas Escrituras. Muitas palavras proféticas têm um cumprimento parcial no tempo do profeta e um cumprimento final no fim dos tempos. As profecias messiânicas, por exemplo, apontaram para o nascimento de Cristo em Belém, mas também falam de seu retorno em glória. Dois eventos separados por séculos, mas conectados pela mesma palavra profética. Com Damasco, o princípio parece ser o mesmo. E aqui reside o perigo do esquecimento espiritual. Porque quando a igreja ignora profecias como esta, perde a sensibilidade para discernir os sinais dos tempos. Em Mateus 16:3, Jesus repreende os fariseus. Vós, hipócritas, podeis discernir o rosto do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos.
A profecia de Isaías 17, relegada à obscuridade por púlpitos mais modernos, é um daqueles sinais de que Deus ainda está permitindo brilhar no horizonte como um farol profético, chamando os vigilantes para a atenção. E não se trata apenas de geopolítica ou escatologia apocalíptica. É um chamado ao arrependimento e à vigilância espiritual. O mesmo Deus que julgou Damasco com palavras proféticas ainda fala hoje à sua igreja, aos seus servos e às nações. E o eco desta profecia esquecida nos lembra de algo essencial. Deus não mudou. Seu julgamento é real. Sua paciência tem limite. Então, se Damasco ainda não se tornou um monte de ruínas, então a questão não é se isso vai acontecer, mas quando. E mais, o que isso nos diz sobre os tempos em que vivemos? As palavras dos profetas não foram colocadas na Bíblia por acaso. Elas são bússolas para aqueles que desejam permanecer firmes nos últimos dias. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar aprendendo sobre as verdades esquecidas da Bíblia. Tudo aqui é feito livremente, apoiado por pessoas generosas ao redor do mundo como você. Torne-se um membro, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a palavra. Juntos, vamos mais longe.